esvaziou, teu servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Há um nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos ver se agora vai funcionar melhor. Tivemos aí um problema técnico, peço já desculpas por isso. Acredito que seja a internet sobrecarregado, ou talvez o meu computador, ou talvez o meu antivírus. Nós instalamos um antivírus novo essa semana, bloqueou bastante coisa da Karina e talvez está tentando bloquear a nossa transmissão também. Então eu fechei o antivírus, reiniciei o computador e, se Deus quiser, agora vai dar certo. Eu acho que tá fluindo aí. Dá um joinha aí para nós, dá um feedback aí se o áudio tá legal, se a imagem está legal, se tá fluindo, por favor, para nós darmos continuidade aí ao nosso culto. Bom, eu estava falando que o nosso Senhor, né, é esse que abriu mão da sua glória, como nós estávamos ouvindo aí no início do culto, abriu mão da sua glória, se esvaziou, assumiu a forma de servo, assumiu a forma de ser humano, assim como eu e como você, viveu entre nós, sofreu o que sofremos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor por isso. O pessoal tá falando que tá tudo ok, tudo ok. Bom, então vamos seguir então. O pessoal tá chegando aí, o pessoal tá se achegando, se puder compartilhar aí o link com os outros, com os demais, ajudar os idosos, seria muito bom para nós darmos então sequência ao nosso culto. Então, de antemão, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma honra e uma glória muito grande estar com os irmãos nessa noite, mais uma vez podendo celebrar, adorar, louvar, aprender mais da palavra e orar ao nosso Deus com os irmãos. Amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor.
Parece que está dando umas travadinhas aí, irmãos. Eu acho que é a nossa internet aí que está um pouco sobrecarregada. Não a minha internet em si, mas a internet, há uma saturação da internet em nível global aí por causa que as pessoas estão em confinamento, né? Então, se der algumas travadinhas aí, se não for algo tão gritante, a gente vai tentar seguir, tá bom? Para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí já com algumas pessoas, então nós vamos dar sequência ao nosso culto enquanto os demais vão se achegando, vão se aproximando. Irmãos e irmãs, hoje quem dará início então ao nosso culto efetivamente é a nossa irmã Elaine com a Lorena. Ela gravou um vídeo e ela faz a leitura inicial e faz a oração inicial. Então nós vamos passar para ela e ela então conduzirá então esse início de culto para a glória do nosso Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor estejam com todos vocês. Eu vou ler um Salmo 18, 28. Inclusive ele fica aqui pertinho de mim todos os dias, que diz assim: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o seu auxílio eu posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Obrigada, Senhor. Vamos orar a esse Deus que nos ajuda, que nos protege, que nos abençoa. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada por toda a proteção, Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado, Senhor. Obrigada por nos colocar debaixo de teus olhos, de tuas asas, de teu caminho, de tua proteção, de cuidar da gente sempre quando a gente precisa e quando a gente não precisa também. Obrigada, meu Deus, por não faltar o alimento nas nossas casas. Deus misericordioso, que o Espírito Santo de Deus esteja ao lado, nos lares de cada um de nós, Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. E viram só que interessante? Tem ali uma lousinha aqui, tem uma lousinha aqui. E ali ela coloca os textos bíblicos e eu imagino que ela lê aquilo ali diversas vezes por dia. E aí vai decorando, a palavra vai internalizando. E glórias a Deus por isso. A família tem acesso, é visível a todos. Que Deus abençoe a irmã, que Deus abençoe Lorena, que Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. E nosso Deus é esse Deus fiel, esse Deus que cuida da gente, esse Deus que está ao nosso lado, esse Deus que está cuidando da gente o tempo todo. Então vamos adorar ao Senhor? Vamos entoar este hino que diz: Tu és fiel, Senhor. O nosso hino do Cantai Todos os Povos, número 63. Nós vamos pedir o auxílio da nossa irmã Alexandre e do nosso irmão Sérgio para nos conduzir neste hino. Então louve ao Senhor, adore ao Senhor, faça desse hino o seu louvor e a sua adoração neste momento. Amém? Boa noite, irmãos. Boa noite. O hino que escolhi para hoje é o hino 63, Tu és fiel, Senhor. Fiquei meditando nessa semana, lembrando da fidelidade de Deus na vida do povo, da Igreja Presbiteriana Independente, e de como é maravilhoso saber que Ele está sempre conosco. Ele não nos desampara e a sua fidelidade é algo que não tem preço. Nós temos que dar graças sempre, sabendo que Ele dirige as nossas vidas e nunca nos deixa faltar nada. Ai, Pleno poder.
e doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém, Senhor, pela sua fidelidade, pela tua presença em nossas vidas, que continue sustentando, Senhor, a nossa casa, os nossos irmãos e a nossa igreja. Amém. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Sim, o amor de Deus nos sustenta, nos guarda, nos mantém de pé nesses dias em que nós estamos vivendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, lá em Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipo, capítulo 2, dos versos 1 a 11. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura, Filipenses capítulo 2, dos versos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os ensina. E vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Versículo 4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao seu nome, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor com o nosso conjunto masculino. Nosso conjunto masculino preparou uma canção e nós vamos adorar com os nossos irmãos. Amém?
teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Aleluia ao Senhor, todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam mares ao som de teu nome. Sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Ah, glórias a Deus, aleluias, aleluias. Nós clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti. Vem cumprir as Suas promessas em nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando o nosso conjunto masculino, em nome de Jesus, amém? Irmãos, Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, verso 16, diz assim: lavem-se, limpem-se dos seus pecados, não quero mais ver todas essas maldades. Parem de fazer o mal. Vamos ler mais uma vez? Lavem-se, limpem-se dos seus pecados, não quero mais ver todas essas maldades. Parem de fazer o mal. Deus, através do profeta, ele é direto. Deus, através do profeta, é muito claro. Limpem-se, lavem-se, parem de fazer as coisas erradas diante de mim. Ou seja, confessem os seus pecados, parem de pecar, parem de fazer as coisas erradas diante de mim. Fato é, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus está sempre atento a nós, está sempre atento a tudo aquilo que nós fazemos, e quando nós pecamos, isso não é diferente. Ele está atento, ele está vendo, está observando. Mas a boa notícia para mim e para você é que nós temos um Redentor. Nós temos Cristo Jesus ao nosso lado, que nos purifica, nos lava de todo pecado, nos limpa de toda maldade. Com o seu sacrifício na cruz,
Ele nos limpa e nos lava e nos torna justos diante do Pai. Amém? Aleluias! Então vamos aproveitar este momento para nos lavar, para confessar os nossos pecados ao nosso Senhor, ao nosso Salvador e crer no seu perdão, no perdão que é garantido na cruz, no seu sacrifício na cruz. Amém? Amém. Vamos orar então? Nós vamos dar um minutinho para que você faça a sua oração. A sua oração, curve em sua cabeça onde você está e confesse ao Senhor os seus pecados. Fale, verbalize para Ele aquilo que você fez, aquilo que você sabe que não agradou, porque o Espírito Santo está neste momento trazendo à sua memória aquilo que você fez, aquilo que não agradou ao Senhor. Amém? Então vamos fazer esse exercício confessando o nosso pecado individualmente e na sequência faremos uma oração confessando os nossos pecados coletivos como igreja aqui nessa terra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos na Tua presença, ó Deus, de forma humilde, de forma reverente, clamar a Ti, Senhor, perdão. Erramos, ó Deus, erramos no nosso dia a dia, erramos como seres humanos, erramos, ó Deus, como pais, como mães, como filhos, como filhas, erramos como cônjuge, erramos como filhos Teus, ó Deus, erramos como igreja. Falhamos, ó Deus, em diversas áreas de nossas vidas e nós queremos clamar a Ti perdão. Clamar a Ti que o Senhor nos limpe e nos purifique, ó Deus. Lava-nos, ó Deus, até ficarmos limpos de toda essa maldade. Possamos, ó Deus, ser vistos pelos olhos do Pai através de Ti, onde não há maldade, não há pecado. Pai, em nome de Jesus, queremos clamar a Ti que o Senhor nos ajude a vencer o pecado, nos ajude a vencer as tentações, nos ajude, Senhor, a observar, ó Deus, e estar atentos a essas tentativas do inimigo, Senhor, de nos derrubar, de nos fazer pecar. Pai, em nome de Jesus, olhe para dentro de nós e vê se há algum caminho mau e nos purifica, nos lava e nos regenera. Ajude-nos, ó Deus, a viver a contento daquilo que o Senhor espera de nós, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos, em Cristo Jesus nós somos perdoados. Creia nisso, tire todo o peso do pecado dos seus ombros, porque Cristo te perdoou neste momento. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar ao nosso Deus, entoar cânticos ao nosso Deus. Aproveite esse momento para oferecer o seu momento de louvor, o seu momento de adoração ao nosso Deus. Amém? Amém. Hoje quem vai nos ajudar é o nosso irmão Wilson, tá bom? Então eu vou passar para ele. Vamos adorar, vamos juntos adorar ao nosso Deus. Em Jó 42, 5, nós aprendemos que antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço porque vivo contigo, porque ando contigo. Aprendi aquilo que o Senhor tem a ensinar para a minha vida, a humildade, a retidão, o amor, a paciência, porque o Senhor tem sido comigo. Não existe nada melhor do que estar com Deus. Não existe nada melhor do que senti-lo perto de nós e cuidando de nossas vidas. Cante comigo esta canção. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Vamos cantar esta canção que o pastor Ademar de Campos compôs. Uma das canções mais lindas que podemos ter e sentir em nossos corações, que é a palavra do Senhor. Seremos testemunhas do Senhor, aqueles que comprovam o seu amor e o seu carinho para conosco.
Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me levo em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Oh Senhor, bendito seja o teu nome. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado por tudo. Amém. Grande é o Senhor, digno de ser louvado e adorado. Esta canção fala muito ao meu coração e sei que fala ao seu também. Louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja teu nome.
ao Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Digno de ser louvado e adorado. Aleluia. Aleluia. Aleluias, aleluia, só Tu és, Senhor, o Deus eterno, soberano Deus sobre toda a terra e sobre todo o céu, somente Tu és, Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Amém, glórias a Deus. Nós vamos orar entregando esse período de louvor, mas também, se nós estivéssemos ali no nosso culto presencial, hoje seria um dia que nós oraríamos pelos missionários, pelas missionárias, oraríamos pelas ofertas depositadas no altar, né, que são destinadas para o campo missionário. E esse mês, especificamente, nós estamos com a campanha, né, da campanha Todos Juntos em Missão. Eu preparei uma imagem aqui, deixa eu só encontrar aqui. Todos Juntos em Missão. Nós temos falado dessa campanha há algum tempo, né? Nós desafiamos para que os irmãos fizessem ofertas voluntárias e o conselho reunido no mês passado decidiu que todas as ofertas missionárias depositadas na nossa igreja nesse mês fosse direcionado para a campanha Todos Juntos em Missão. Então você está vendo aí a agência, a conta, valor. Se você sentir no coração de ofertar, não precisa fazer nessas contas, né? Pode fazer para a nossa igreja, que nós vamos direcionar toda a oferta missionária desse mês para a campanha Todos Juntos em Missão. Para quem não sabe, o que é a campanha Todos Juntos em Missão? Ela é uma campanha de nível nacional que busca ajudar missionários, missionárias, pastores e pastoras que estão sofrendo por causa da pandemia com dificuldades financeiras, né? As igrejas pequenas, distantes, que não estão tendo condições de sustentar os seus queridos pastores, pastoras, missionários e missionárias. Então a Igreja Nacional lançou uma campanha Todos Juntos em Missão para arrecadar fundos. E o Conselho então entendeu
que toda a oferta missionária desse mês fosse destinada para a campanha Todos Juntos em Missão. Então, todo o recurso nós encaminharemos então para essa conta aí. Se o irmão já fez a sua oferta voluntária ali, não tem problema, tá? De forma anônima, não tem problema. E se o irmão quiser depositar então na nossa conta, da nossa igreja, ou enfim, conversar com a nossa tesoureira, faça isso, que isso será destinado então para essa campanha. Amém? Nós vamos orar por essa campanha, nós vamos orar pelas ofertas que foram depositadas, nós vamos orar pela sua vida e pela vida dos missionários, missionárias, pastores e pastoras que mesmo com toda a dificuldade gerada da pandemia, têm ali propagado o Evangelho, têm conduzido o Evangelho, têm cuidado da igreja, têm cuidado do campo missionário. Amém? Vamos louvar então? Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, nós queremos colocar diante de Ti esse momento de louvor que nós tivemos. Receba desde já, Senhor, como um aroma suave às Tuas narinas, ó Deus, como um som agradável aos Teus ouvidos. Pai, em nome de Jesus, somente Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra, sobre todo o céu, somente Tu és Deus soberano. Aleluias, por isso louvado seja o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, receba, Senhor, este momento de louvor na Tua presença. Queremos orar, ó Deus, agora pelas ofertas missionárias depositadas diante do Teu altar, na Tua casa. Pai, em nome de Jesus, o conselho da IPI de Vila Diva, sensibilizado com essa campanha, entendeu, ó Deus, que toda oferta missionária que fosse depositada no mês de julho fosse destinada a essa campanha, que visa, ó Deus, ali ajudar, ó Deus, seus filhos e filhas, servos e servas, ó Deus, que estão passando por necessidades. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar a Ti e agradecer a Ti por cada irmão, por cada irmã que entenderam o chamado, que entenderam, ó Deus, o desafio do Senhor de ir para o campo missionário, de ir, ó Deus, às searas, ó Deus, que estão prontas para a colheita, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que não é fácil, sabemos, ó Deus, da dificuldade que é deixar tudo para Te servir, ó Deus. Por isso nós louvamos a Ti por essas vidas, nós queremos honrar essas vidas, ó Deus, ajudando de alguma forma. Uma das formas que nós entendemos, ó Deus, foi de contribuir financeiramente com esse projeto. Sabemos, ó Deus, da lisura, sabemos, ó Deus, que as pessoas envolvidas são pessoas sérias, ó Deus, e nós sabemos que todo esse recurso será de fato destinado a essas pessoas que estão precisando. Por isso, ó Deus, nós ofertamos com segurança, ó Deus, sabendo que todo esse recurso será revertido para o campo missionário, para os campos pastorais que estão necessitados, ó Deus. Então, ó Deus, nós queremos orar por esses pastores, por essas pastoras, por esses missionários e missionárias que estão passando por dificuldade. Clamar ao Senhor para que esse pouco que foi depositado seja muito no campo missionário, que o Senhor multiplique esse valor, que o Senhor faça, ó Deus, com que esse valor seja sustento para os Teus filhos ali. Abençoe também aqueles que depositaram, aqueles que ofertaram, ó Deus. Pai, abençoe para que nunca venha faltar o pão na mesa dessas pessoas. Multiplique também as botijas dessas pessoas, abençoe para que haja trabalho, abençoe para que não venha faltar e principalmente, ó Deus, para que eles possam se sentir parte desse projeto de cuidado dos Teus filhos e filhas que estão no campo missionário. Pai querido, Pai amado, nós colocamos tudo isso diante de Ti, clamando para que o Senhor continue nos ajudando e nos abençoando na condução da Tua casa, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, hoje nós temos a participação especial das crianças. O Ministério Infantil, então, tem acompanhado as crianças, tem produzido atividades online com as crianças. Tivemos recentemente um Encontro Kids online com as crianças e de todas essas atividades, então, foi gerado um pequeno vídeo, um resumo de tudo que aconteceu para apresentar para a igreja. E ficou
lindo, ficou show. Glórias a Deus pela vida das irmãs e dos irmãos que estão à frente do Ministério Infantil, cuidando das nossas crianças e também dos pais que fizeram todo o esforço necessário para que as crianças participassem dessas atividades. Eu creio que isso não volta vazio. É a palavra de Deus que está sendo ministrada ao coração do seu filho e da sua filha. E isso é para a vida toda que eles vão levar. Amém? Nós vamos então acompanhar aí o testemunho do Ministério Infantil. Amém? Grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Mulher que tinha acabado de virar viúva, tinha 2 filhos e uma dívida para pagar que seu marido tinha deixado para ela. E ela não tinha dinheiro. Então ela foi pedir ajuda para Eliseu. Deus a abençoou. Eliseu falou para ela pegar todos os jarros dela e um pouco de azeite. Conforme ela foi colocando azeite nos potes, o azeite foi se multiplicando. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Na mão, Senhor. Manda as coronas embora. Bora. Bem, em nome de Jesus. Amém. Maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. 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 Meu Deus é um Deus. Deu acesso para dividiu com Jesus e ele dividiu, multiplicou os peixes e os pães. Quantos peixes eram? 2 e 5 pães. Isso mesmo. Manda um beijo então aqui. De apenas um cestinho com 5 pães e 2 peixes, Jesus orou e fez um milagre. Multiplicou os pães e os peixes e alimentou uma multidão. Ô, glória! Deus, 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 Deus grandão. Deus, 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 Deus grandão. Deus, 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 Deus grandão. Glória a Deus, muito lindo, que Deus abençoe as nossas crianças, Deus abençoe os professores, que Deus abençoe os pais, os responsáveis. E é isso aí, gente, continue investindo na vida dos seus filhos, na vida das nossas crianças, porque eles são o nosso futuro, né? Então, eu assino embaixo aí esse trabalho e fico encantado com os resultados. Que Deus abençoe muito, que Deus renove as forças dos professores, das professoras, em nome de Jesus. Irmãos,
Vamos meditar um pouco na palavra, nosso horário já está um pouco avançado, tivemos aí um problema técnico no início da nossa transmissão, o vídeo ficou travando, depois caiu e aí atrasou um pouquinho o nosso culto. Então nós vamos meditar um pouquinho na palavra, eu vou tentar dar uma enxugada para que o nosso horário também não estenda demais, amém? Convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 3, carta de Paulo à igreja de Éfeso, né? Efésios, capítulo 3, dos versos 14 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Apóstolo Paulo falando: Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, ó Deus. Ministra aos nossos corações para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como todos sabem, ou como alguns sabem, eu não sei se todos que nos assistem neste momento são da nossa igreja, são da nossa denominação, mas nós, presbiterianos independentes, estamos em uma semana de comemoração pelos 117 anos de história, 117 anos da nossa igreja presbiteriana independente do Brasil. Mais especificamente, ali no dia 31/7, nós celebraremos 117 anos de emancipação, 117 anos de independência, uma senhora igreja, né? Nós já temos história para contar, independência da igreja presbiteriana do Brasil, independência dos missionários norte-americanos, independência de toda uma estrutura que não estava de acordo ali com aqueles homens e mulheres que entenderam que deveríamos emancipar, deveríamos nos tornar independentes. E de uns tempos para cá, alguns anos para cá, nós temos dedicado a semana que antecede essas comemorações ao jejum, à oração pela nossa igreja, pela IPI do Brasil de nível nacional. E nesse ano, mesmo com essa pandemia, mesmo com as dificuldades, não está sendo diferente. Dia 31 é agora, sexta-feira, e nós estamos participando, juntamente com todas as nossas igrejas presbiterianas independentes do Brasil, da Semana Nacional de Oração. Nós falamos dessa semana aí nos últimos cultos, na hora dos avisos. Eu não sei se você fica aí até os avisos, mas temos falado dessa Semana de Oração desde o começo do mês de julho. E as atividades dessa Semana Nacional de Oração iniciaram na última sexta-feira. Na última sexta-feira teve ali uma vigília nacional de oração. Vi ali, participei, né, da live, vi ali muitos dos nossos irmãos, das nossas irmãs participando, interagindo. Foi uma bênção. Aí ontem tivemos o culto de início a essa Semana Nacional de Oração, e ali também foi uma bênção. Tivemos ali a presença de alguns dos nossos irmãos e das nossas irmãs.
Ambas atividades, né, foram transmitidas para todo o Brasil pelas plataformas digitais. E durante toda essa semana aí que se inicia, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, nós teremos uma atividade de nível nacional, todos os dias às 8 horas da noite. Então, somado à nossa dedicação diária de jejum e oração, a nossa dedicação diária de intercessão pela nossa igreja e pelos pedidos que são levantados todos os dias, nós teremos essa atividade todos os dias à noite para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje também nós estamos dentro da Semana Nacional de Oração, né? A orientação, então, do pessoal que está à frente dessa semana é para que cada igreja local faça a sua celebração, cada igreja local faça o seu culto com a sua comunidade, dando ênfase à temática da humildade, baseado no versículo registrado em Efésios 3,14. O versículo que nós acabamos de ler, que diz: por esta razão, o apóstolo Paulo diz, por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite nós vamos meditar no tema humildade e reverência. Humildade e reverência. O apóstolo Paulo, escritor dessa carta, né, escreveu a carta aos irmãos de Éfeso, da cidade de Éfeso, da igreja implantada por ele ali. Ele escreveu quando ele estava preso. Olha só que interessante, quando Paulo estava preso lá em Roma, ele escreve essa carta para essa igreja. Bom, a cidade de Éfeso, ali onde a igreja estava inserida, não era uma cidade muito fácil, era uma cidade complicada. Era uma cidade portuária, né? Tinha ali o porto, chegavam ali as mercadorias, eram despachadas as mercadorias, então era uma cidade com um grande fluxo de pessoas. Mas também era uma cidade com uma religiosidade sincrética muito forte. Era uma cidade assim em que dominava a idolatria à deusa Diana, a deusa Diana dos Efésios. E Deus envia o apóstolo Paulo para levar o evangelho a esse povo gentil, esse povo onde a idolatria era predominante. E Paulo vai ali na sua primeira viagem missionária até este local. E ali ele planta uma igreja, ali ele inicia um novo projeto de uma igreja, a igreja de Éfeso. Ali ele prepara alguém para tocar o projeto daquela igreja e ele vai seguir o seu caminho missionário, ele segue a sua vida missionária em outros campos missionários, mas a sua preocupação com a fé daquela comunidade é constante. Paulo, mesmo distante, levando o evangelho a outras pessoas, ele se preocupa constantemente com aquela comunidade. Por quê? Por causa da forte influência da religiosidade e idolatria da deusa Diana. As pessoas eram muito fanáticas à deusa Diana. E Paulo então temia que a igreja fosse levada a ceder às pressões, a ceder aos encantos da idolatria à deusa Diana e voltasse àquela religiosidade idólatra à deusa Diana. Então, a finalidade em escrever essa carta era reforçar seus ensinamentos, direcionando os cristãos daquela igreja a se manterem firmes, levando aqueles irmãos a permanecerem fiéis ao seu papel profético naquela cidade, ao seu papel profético no mundo, ou seja, para que eles continuassem com a missão confiada a eles de propagar o evangelho naquela cidade, de propagar o evangelho para aquelas pessoas. Por isso, então, na carta, Paulo ensina sobre unidade doutrinária, Paulo ensina sobre a salvação pela graça mediante a fé. Se você ler ali Efésios 1, 2, 3, né, toda a carta, você vai ver ele ensinando sobre a nova vida em Cristo Jesus, você vai ver ele ensinando sobre santidade, você vai ver ele ensinando sobre batalha espiritual, você vai ver Paulo ensinando sobre
perseverança na oração e tantos outros ensinamentos para fortalecer aquela igreja recém-criada, que as pessoas estavam ali, de certa forma, se alimentando de leite, eram imaturos na fé, e a possibilidade de serem levados por ventos de doutrinas era muito grande, né? Então Paulo estava extremamente preocupado com essa comunidade. E no texto base da nossa meditação, lemos uma oração de Paulo. A oração que é a oração mais ousada da história, segundo alguns biblistas, segundo alguns especialistas em Bíblia, né? Eles dizem ser a oração mais ousada da história, uma oração cheia de humildade, uma oração cheia de reverência, mas é uma oração extremamente profunda, uma oração extremamente sincera e também uma oração cheia de ousadia. Uma oração cheia de ousadia. Por quê? Porque o que o apóstolo Paulo pede é inimaginável para os seres humanos. O apóstolo Paulo pede características que são muito próximas daquilo que apenas Deus pode ter. O apóstolo Paulo fala, pede para Deus que o ser humano alcance a plenitude de Deus. Isso é muito profundo, isso é coisa que o ser humano jamais vai conseguir fazer. A plenitude de Deus é aquilo, todos os atributos de Deus manifestos de tal forma que só Deus pode ter todos esses atributos. Então é uma oração muito ousada do apóstolo Paulo. Alguns especialistas até dizem que na verdade não é que ele pede para que a plenitude de Deus seja manifesta no homem, mas para que Deus responda a oração dele com toda a sua plenitude, com toda a sua glória manifestada ali, para que Deus responda a sua oração. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, não é nossa intenção meditar nos elementos da oração do apóstolo Paulo, aquilo que ele pede, mas a nossa intenção hoje é meditar na atitude do apóstolo Paulo diante de Deus ao orar. Na atitude do apóstolo Paulo diante de Deus. E pensando então na atitude do apóstolo Paulo diante de Deus, o texto diz, por esta razão, no verso 14, por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. É interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que não é costume dos judeus se prostrarem de joelhos para orar. Muito pelo contrário, os judeus costumavam orar de pé. Sobretudo os fariseus. Os fariseus gostavam de orar de pé para que todos vissem que eles estavam orando, para que todos se admirassem com a eloquência das suas orações, com as palavras bonitas que eles usavam. Gostavam de aparecer. O apóstolo Paulo está dizendo que por esta razão, por esta causa, ele se coloca de joelhos. Eu estava pensando um pouco nos joelhos, né? E eu fui no dicionário buscar aí sobre essa questão do joelho, o que ele simboliza, né? Eu vou colocar aí a definição que eu encontrei, deixa eu ver se é essa. Isso, dicionário de símbolos, olha lá, ó. Eu coloquei aí para os irmãos acompanharem, eu acho que facilita aí o entendimento, tá certo? Vamos lá. O dicionário de símbolos diz assim, o joelho simboliza força, poder e ao mesmo tempo fraqueza. De acordo com tradições antigas, é no joelho que se abriga a força corporal e também a autoridade. Afinal, essa parte do corpo se assemelha à cabeça de um bastão, a qual representa poder. É por esse motivo que, em um ato de humildade, de fidelidade ou de súplica, os joelhos se dobram diante outra pessoa. Por outro lado, uma pessoa fraca tem os joelhos trêmulos. Daí sua analogia também com sua fraqueza. A simbologia dessa parte do corpo, por sua vez, é expressa no campo religioso, tanto nos atos de oração e de adoração a Deus de joelhos. Irmãos, então quando nós pensamos, né, nos joelhos, né, ele sustenta o nosso corpo, é ele que nos dá todo o sustento, então representa poder, representa força. E quando nós nos colocamos de joelho,
de joelhos, é como se nós estivéssemos nos colocando de forma humilde, de forma reverente àquela pessoa que está à nossa frente. Pensando nisso, né, quando nós pensamos na monarquia, a monarquia não é algo comum para os nossos dias, né? Nós vivemos em uma democracia, né? Presidente, né, os políticos que estão aí, né? Mas quando a gente pensa em uma monarquia, tem-se ali o costume de as pessoas prostrar-se diante do rei, diante da rainha. Então, além de ser um gesto de humildade, além de ser um gesto de reverência, é um gesto de servo. É um gesto no qual o prostrado reconhece a sua posição de servo. Reconhece que ele é o servo e a pessoa que está à sua frente é o Senhor, é a rainha, é o rei. Pensando no nosso ambiente, né, religioso, né, cristão, quando nós nos prostramos diante de Deus, nós estamos reconhecendo que somos servos e Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é o nosso Senhor. Né? Desculpa, é uma posição muito próxima da nossa, né? Somos servos do nosso Senhor e, como tal, não devemos nos aproximar do Senhor de qualquer maneira. É preciso ter humildade e reverência, reconhecendo quem somos. Somos servos. Ele é o Rei, Ele é o Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, como ex-judeu, não tinha o costume de orar de joelhos. Não tinha o costume de orar de joelhos. Mas por esta causa, por esta razão, diz o texto, ele se coloca de joelhos em oração diante do Pai. E eu gostaria de perguntar, por qual razão, ou por quais razões você tem se colocado de joelhos diante do Pai atualmente? Qual razão ou quais as razões que te levariam a se colocar de joelhos diante do Pai agora, hoje? O apóstolo Paulo diz, por esta razão, por esta causa, eu me coloco de joelhos. Então, pensando na sua vida hoje, pensando na sua vida agora, quais são as razões que te levariam a se prostrar com o rosto em terra diante do Senhor? Sua família? Ou seu relacionamento conjugal, talvez? O que te levaria a se colocar prostrado diante do Senhor? Talvez o seu trabalho? Ou a falta de um trabalho? O que te levaria, meu irmão e minha irmã, a se colocar prostrado de joelhos diante do Pai hoje? Talvez os seus filhos, talvez os seus pais, algum familiar. Talvez os mais jovens aí que estão nos assistindo, nossos adolescentes, nossos jovens, né? A varoa, o varão, né? O namorado, a namorada. Ah, meu irmão, eu já orei de joelhos, viu? Para arrumar namorada. Talvez os nossos jovens aí estão se colocando de joelhos por esta causa. Por qual causa você se colocaria de joelho? Talvez essa pandemia, esse momento difícil que nós estamos vivendo. Ou então, né, em muitas situações, a nossa saúde. A nossa saúde nos leva a nos prostrarmos diante do Senhor, quando nós descobrimos uma enfermidade, quando nós descobrimos que a enfermidade voltou, quando nós descobrimos que algum ente querido está enfermo, isso nos leva a nos prostrarmos diante do nosso Deus. Eu não sei se esse seria o seu caso. Eu não sei. Cada um de nós teríamos ou temos razões e mais razões para nos colocarmos de joelhos diante do Pai nessa noite. Temos ou não temos? Vocês devem ter pensado aí nas suas situações, eu pensei nas minhas. Muitos de nós se colocam constantemente na presença do Pai prostrado,
com o rosto em terra, clamando pela providência, clamando pela ajuda, clamando pela cura, clamando pelo casamento, clamando para que as bênçãos do Pai sejam derramadas por trabalho, pelo emprego, pelas situações, enfim. E glórias a Deus por isso, glórias ao Pai por isso, não há nada de errado nisso. Muito pelo contrário, são incentivadas que você se coloque na presença do Pai mesmo. São situações difíceis da nossa vida que nos levam a colocar tudo isso diante do Pai em oração, com súplicas, com ações de graças, conforme nos orienta o apóstolo Paulo na sua carta à igreja de Filipe. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Filipe, diz assim, lá em Filipenses 4, versos 6 e 7, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se as situações da vida te levam a se prostrar diante do Pai, ótimo. Continue buscando, continue intercedendo, continue louvando, continue se prostrando diante do Senhor. Mas o que chama a atenção no texto que nós lemos é que as crises de Paulo, as crises do apóstolo Paulo, as dificuldades do apóstolo Paulo, não o levaram a se prostrar diante do Senhor. Não o levaram a dobrar os seus joelhos em oração diante do Senhor. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo estava preso, Paulo estava acorrentado, Paulo tinha apanhado, açoitaram o apóstolo Paulo. Certamente ele sofreu humilhações, certamente estava dolorido, mas a razão pela qual ele se coloca de joelhos, a razão pela qual ele se coloca de joelhos não são suas crises pessoais. A razão pela qual ele se coloca de joelho é a igreja de Cristo. A razão pela qual ele se coloca de joelhos são os irmãos de Éfeso. Aleluia por isso! A razão pela qual levava Paulo a se prostrar naquela prisão não era a sua própria vida, não era a situação, não era as suas dificuldades, mas era a propagação do Evangelho. Era a igreja de Cristo a preocupação do apóstolo Paulo. Ele estava preocupado com as pessoas, ele estava preocupado com o seu próximo, ele estava preocupado se as pessoas convertidas ali em Éfeso, as pessoas recém-convertidas ali em Éfeso, continuariam firmes no caminho do Senhor, continuariam firmes naquilo que ele pregou, naquilo que ele propôs para aquela igreja. Então, por essa causa nobre, por essa causa urgente, a causa de Cristo no mundo, a propagação das boas novas, ele se colocava de joelhos. E ele se colocava de joelhos com toda a humildade, com toda a sinceridade, com toda a reverência diante do Senhor para orar. Um ex-judeu que estava acostumado a orar de pé, se prostra diante do Senhor para orar pela igreja, pela propagação do Evangelho, para orar pelas outras pessoas, em sinal de humildade, reverência, sinal reconhecendo sua posição de servo diante do Senhor. Ele clama para que Deus fortaleça o novo homem dos Efésios, a nova criatura em Cristo Jesus, nas pessoas da igreja de Éfeso, a fim de que eles conhecessem a grandeza do amor de Cristo e assim obtenham uma percepção mais profunda da plenitude que é deles como membros da família de Deus. Olha só que interessante. Olha só que coisa maravilhosa. Nós estamos em uma semana nacional de oração pela nossa igreja. IPI nacional, na Igreja Presbiteriana Independente de nível nacional, como denominação eclesiástica no Brasil, mas também pela nossa igreja local, IPI de Vila Diva. Também nós estamos orando pela nossa igreja. A pergunta que ecoa a pergunta que fica no ar é: qual foi a última vez que você se colocou de joelhos por essa causa?
Qual foi a última vez na sua caminhada cristã você se colocou de joelhos pela causa de Cristo no mundo? Você se colocou de joelhos pela nossa igreja, pelos campos missionários, por essa pandemia, pelos membros da nossa igreja, para que eles não se dispersem, para que eles continuem unidos na nossa comunhão, pela vida espiritual desses irmãos, pela vida emocional desses irmãos, por sua vida física, pela sua integridade física, por suas famílias, por suas finanças. Qual foi a última vez que nós nos colocamos de joelho em prol dessas pessoas? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o desafio que fica para nós nessa noite é exemplo de Paulo apenas por um instante. Apenas por algum instante durante a nossa semana, durante o nosso ano. Vamos deixar um pouco as nossas crises, vamos deixar um pouco as nossas dificuldades de lado e vamos nos prostrar por essa causa também? Vamos nos prostrar pela Igreja de Cristo para que ela renasça dessa pandemia mais forte do que quando ela entrou? Vamos dedicar um tempo de qualidade orando pela nossa igreja, pela nossa amada igreja? Será que não estamos tão preocupados com a gente mesmo, com as nossas dificuldades, que nós nos esquecemos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, da nossa igreja? E eu gostaria de encerrar com um breve devocional que foi publicado no jornal O Estandarte. Eu vou colocar também para os irmãos acompanharem, tá? Esse estandarte é um caderno especial da Semana Nacional de Oração. E para quem não sabe, o jornal Estandarte é o jornal oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, tá? Então, nesse devocional diz assim: ajoelhar, orar e, com humildade, apresentar uma súplica profunda como fizeram tantos outros personagens bíblicos do passado. Vamos nos despir de todo orgulho, avareza e vaidade, buscando com o rosto em terra, à semelhança de Cristo Jesus, conhecer a vontade do Pai para a nossa vida. Quando nos ajoelhamos, submetemo-nos à vontade do Eterno. Ao ajoelharmos, expressamos nossa total dependência do Criador. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu gostaria de te desafiar a começar agora, apenas por um instante. Vamos deixar as nossas próprias crises de lado e vamos nos prostrar por essa causa também. Eu gostaria de te desafiar com humildade, reverência e com reconhecimento da nossa situação de servo. Eu gostaria de te convidar, aí mesmo onde você está, a se colocar de joelhos por esta causa. Eu sei que tem pessoas que não conseguem, tem idosos nos assistindo que não conseguem. Sabemos que tem pessoas nos assistindo que fizeram cirurgia recentemente e talvez não conseguirão se colocar de joelhos. Mas certamente se nós estaríamos na igreja, esse desafio também aconteceria. Nós todos juntos estaríamos prostrados diante de Deus por esta causa. Então aí mesmo onde você está, a se colocar de joelho por essa causa, a causa de Cristo no mundo, a propagação do Evangelho, a nossa igreja local, a IPI de Vila Diva, a nossa igreja nacional. Você que não é da nossa igreja, aproveite esse momento, se coloque de joelho também para orar pela sua igreja, pela sua denominação. Vamos fazer isso agora? Eu vou me prostrar aqui também, vou tentar aqui, os irmãos vão ver a câmera vazia, somente com o fundo e um pedacinho da cadeira. Gostaria de pedir para que você de fato se ajoelhasse. Eu não tenho como ver se você está fazendo isso. Agora é você e Deus. Não se preocupe com quem está do seu lado. Muito pelo contrário, eu acho que você deveria convidar essa pessoa para se ajoelhar com você e ter este momento
de oração ao nosso Deus, de intercessão pelo nosso Deus. Então eu já estou aqui, ó, prostrado na cadeira aqui, ó. Vamos orar então? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, ó Deus, prostrados diante de Ti. Por esta causa, Senhor, por esta causa nós nos colocamos de joelhos. Nós, de forma humilde, de forma reverente, de forma, ó Deus, a nos humilharmos na Tua presença, reconhecendo que somos servos e o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Nós queremos, como igreja, Senhor, orar e interceder a Deus pela nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Senhor, em nome de Jesus, uma senhora igreja com 117 anos de história, de lutas, a igrejinha dos milagres, a igrejinha que quando começou não tinha um tostão furado. Mas o Senhor, na Tua infinita misericórdia, foi provendo, essa igreja foi crescendo, essa igreja foi evoluindo, e hoje, Senhor, somos centenas de milhares de pessoas que confessam o Teu nome através dessa comunhão evangélica, dessa comunhão protestante, dessa comunhão reformada, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, por aqueles homens e mulheres que levantaram a bandeira da independência. Nós louvamos a Ti e agradecemos a Ti por homens e mulheres que no decorrer da história não deixaram que esta história morresse. Nós louvamos e agradecemos a Ti por Tua fidelidade, pelo Teu amor. Nós Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em especial, Senhor, nós queremos interceder, ó Deus, pela IPI de Vila Diva. Nossa amada igreja, a nossa comunidade de fé, o lugar onde nós nos reunimos, o lugar onde o Senhor fala conosco, onde nós Te adoramos, onde nós Te buscamos. O Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe dos nossos medos, dos nossos anseios, dos nossos projetos. Eu quero clamar a Ti em nome de Jesus que o Senhor continue sustentando essa igreja. Que o Senhor continue sustentando a sua liderança, continue sustentando os presbíteros, os diáconos, as lideranças instituídas, ó Deus, Ministério Infantil, Ministério de Adolescentes, jovens, adolescentes, crianças, louvor, coral, conjunto masculino, conjunto feminino, intercessão, ó Deus, em nome de Jesus, ministério de ajuda, Deus, de dança, seja o ministério que for, eu clamo a Ti que o Senhor continue abençoando, sustentando a Tua casa, continue direcionando, continue abençoando. Pai querido, Pai amado, essa igreja não é minha, essa igreja não é de nenhum dos irmãos que nela congregam, mas é Tua. O Senhor é o cabeça, o Senhor é o líder supremo, o Senhor é o nosso pastor. Somos apenas servos Teus, ó Deus, chamados para guiar a Tua igreja nos Teus caminhos. Por isso, Senhor, por esta causa, Senhor, neste momento nós não queremos clamar a Ti por nenhuma das situações das nossas vidas e dedicar essa oração pela Tua casa, pela Tua igreja. Ó Senhor, temos pessoas que não são da nossa igreja, Senhor, são de outras denominações, são de outras IPIs, e neste momento eles estão prostrados diante de Ti também para orar pela sua igreja. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, por essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Pai, nós oramos a Ti para que o Senhor continue, Senhor, regredindo esse período de pandemia, para que no mais breve possível possamos voltar aos nossos encontros presenciais. Encontros esses que fazem todo sentido no corpo de Cristo, ó Deus. Abençoe, Senhor, cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, para que continuem firmes. Assim como o apóstolo Paulo estava preocupado com a integridade espiritual, integridade física e emocional daqueles irmãos da igreja de Éfeso, nós também estamos. Eu quero Te pedir em nome de Jesus que o Senhor cuide de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue tratando cada um deles, ó Deus. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que nenhum dos Teus filhos inseridos em IPI de Vila Diva se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda dos Teus caminhos. Que eles continuem firmes, mesmo distantes, que eles continuem firmes nos seus caminhos. Então, afaste de cada um deles toda a arma de Satanás, toda flecha, toda seta do inimigo, tentando destruir os meus irmãos, as suas famílias, as suas casas. Pai, permita que possamos voltar às atividades presenciais tão forte quanto nós saímos, ó Deus.
Permita, Senhor, que a glória da segunda casa seja muito maior do que a glória da primeira. Abençoe, Senhor, cada um de nós. Abençoe a nossa igreja. Abençoe a IPI Nacional. Para honra e glória do Teu nome, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que nós tivemos de, por esta causa, nos colocarmos de joelhos diante do nosso Deus. Amém? Estamos caminhando aí para o final do nosso culto. Quem fará a oração final de encerramento é a nossa irmã Albertina. Então nós passaremos a palavra para ela. Amém? Curve sua cabeça mais uma vez para nós orarmos. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, por mais esses momentos em Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, por poder estar aqui, Deus, junto com os irmãos, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Deus, obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor, que falou ao nosso coração, Deus. Tua palavra que é alimento para as nossas almas, Senhor, que traz vida, Deus. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor, Pai. Continua, Deus, abençoando a vida dele, Pai, fortalecendo, dando sabedoria. Que o Senhor abençoe grandemente a vida da Karina também, da Elisa, Deus. Fica com esta família, Deus. Espírito Santo de Deus, visita cada lar durante a semana, Senhor. Cada família, Deus, levando alegria do Espírito Santo. Visita, Senhor. Que todos possam sentir a Tua presença, Deus. Todos possam sentir, Deus, o Teu cuidado. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, Senhor. Por tudo, Senhor Deus. Eu te louvo e eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Deus. E permita, Senhor, que mais vezes nós possamos nos encontrar aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebei a bênção, então, que a graça maravilhosa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, o infinito, insondável, incondicional amor do nosso Deus, Pai, e as consolações, o cuidado, a proteção do Espírito Santo seja comigo e com você, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém? Glórias ao nome do nosso Pai. Irmãos, eu gostaria de pedir mais um minutinho da sua atenção. Nós temos alguns avisos importantes sobre essa Semana Nacional de Oração, sobre a nossa escola dominical. Vou colocar algumas imagens aí para nos auxiliar, tá bom? Então, o primeiro aviso é sobre a nossa escola bíblica dominical. Ela está acontecendo de forma online aos domingos às 10 horas. Temos estudado o Evangelho de Marcos. Tem sido uma bênção, irmãos. Eu tenho ouvido os testemunhos dos irmãos, das irmãs que têm participado e eu só tenho escutado testemunhos bons. Os irmãos estão engajados, fazendo anotações, estudando na semana, então tem sido uma bênção. Então não perca essa oportunidade, é uma oportunidade única e preciosa de estudarmos a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Então nota aí, Marcos 3, de 1 a 6. O próximo aviso é sobre a Semana Nacional de Oração. Ela não termina hoje, ela continua durante toda a semana. Então, do dia 27 ao dia 31, de segunda a sexta-feira, a cada dia nós teremos uma programação. Na segunda-feira, às 20 horas, quem conduzirá será a IPI de... deixa eu ver se eu enxergo aqui. A IPI de Sertanópolis, Paraná. Na terça-feira, às 20 horas, será a IPI do Salvador, Bahia. Olha só que legal. Na quarta-feira, às 20 horas, será a primeira IPI de Distrito Federal. Olha só que legal. Na quinta-feira, às 20 horas, será a primeira IPI de Machado, Minas Gerais. E dia 31, sexta-feira, às 20 horas, será a IPI Filadélfia de Londrina, Paraná. Olha só que
momento precioso para nós conhecermos um pouquinho das nossas igrejas, para nós nos inteirarmos, conhecermos os nossos irmãos. Então eu gostaria de te convidar para estar com a gente em todas essas lives. Eu vou tentar acompanhar todas, me programei para acompanhar todas essas lives, assistir esses cultos, adorar ao nosso Deus, orar com os irmãos. Então eu gostaria de desafiar a IPI de Vila Diva, você que nos escuta, a acompanhar também, a adorar ao Senhor. Onde será projetado, pastor? Onde isso será transmitido? Pelas redes sociais da Igreja Nacional. Então, se você for lá no YouTube e colocar @IPI do Brasil, você vai encontrar o canal da nossa igreja. É lá que será transmitido. No Facebook, IPI do Brasil, é lá que será transmitido. E parece que até no Instagram será transmitido o culto, tá? Então tem sido cultos curtos. Na sexta-feira foi uma horinha e pouquinho. No sábado demorou um pouquinho mais, mas tivemos mais de 1.300 pessoas em cada uma dessas lives. Foi algo fantástico, uma bênção mesmo. E nós tivemos a participação de muitos dos nossos irmãos. Glórias a Deus por isso. Próximo aviso está relacionado ao culto de aniversário efetivamente da nossa igreja. De manhã, até peço perdão para os nossos irmãos da escola dominical, eu falei que seria no domingo esse culto, mas não é. Esse culto é no sábado. O culto de aniversário oficial da nossa igreja será no dia 1º de agosto, às 18h30. Dia 1º de agosto é sábado, não é domingo. Então, no próximo sábado, às 18h30, teremos, então, o culto oficial em comemoração ao aniversário de 117 anos da nossa igreja. Quem pregará será o reverendo Leontino Farias dos Santos, o vice-presidente da nossa igreja, e o culto será dirigido pela Secretaria de Música e Liturgia da IPIB. Uma bênção. Eu recomendo, eu desafio os irmãos a estarem com a gente, a se programarem para cultuar a Deus também no sábado, nesse culto de aniversário. Amém? E o último aviso, então, já que esse culto não é no domingo, no próximo domingo nós teremos a celebração da Santa Ceia ainda online. Então, no próximo domingo, dia 2 de agosto, às 18h30, a partir das 18h30, no culto, nós teremos a celebração da Santa Ceia online. Então, prepare aí os elementos, né, o pãozinho, o suco de uva, a mesa, e prepare também o seu coração para este momento. Se tiver que pedir perdão, vai lá, pede perdão. Se tiver que se reconciliar, vai lá, se reconcilie. O apóstolo Paulo fala que nós devemos participar da mesa com o coração em paz e tranquilo. Então, prepare o seu coração, prepare os elementos, prepare uma mesa bem bonita para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se sua mesa estiver bem bonita aí, ó, ela pode aparecer nas nossas imagens. Ó. Essa foto que os irmãos estão vendo é de uma das mesas do nosso último culto. E eu tenho usado essas imagens, então, para fazer as artes das próximas ceias. Até peço perdão, eu pedi para os irmãos me mandarem as fotos, mas eu esqueci de fazer a montagem. Eu lembrei hoje que eu não fiz a montagem com todas as fotinhas. Vou ver se eu faço e encaminho para os irmãos. Então, na próxima semana, Santa Ceia no domingo. É isso, irmãos. Com a graça do bom Deus, estouramos um pouquinho o horário aí, porque tivemos aquele problema na transmissão no início do culto. Nós tentamos aí ser mais breve e conseguimos até, com a graça do bom Deus. Então, que Deus abençoe. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que têm nos ajudado nos cultos, nas orações, nos louvores, no coral, nos conjuntos masculino e feminino, as crianças, todos vocês que estão acompanhando. É um grande privilégio, é uma alegria muito grande estar com os irmãos nessas transmissões, nesses cultos, mesmo com toda a dificuldade gerada pela pandemia, nós estamos juntos para a honra e glória do nosso Deus. Então, um abraço para todos, um beijo no coração, que você e sua família tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana assim para você falar, uau, como Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Então, Deus abençoe, uma boa semana. Se precisar falar com a gente, estamos disponíveis no WhatsApp, nas redes sociais. Liga pra gente, a gente está à disposição em nome de Jesus. Beijo, tchau!